Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Continuamos a falar sobre saúde mental. E desta vez rumamos à infância. Sim, hoje a conversa é com a Andréa Araújo, psiquiatra da infância e da adolescência. Além de uma conversa fascinante, ajuda-nos a compreender que lugar nós, pais, podemos assumir neste cuidado com a saúde mental. Aliás, de repente, parece que tudo pode estar ligado. E está, efetivamente. E de repente, um colo pode fazer toda a diferença. E de repente, estamos mais uma vez a dar cabo de preconceitos que tanto mal fazem por nos obrigarem a pensar que é normal. Não tem de ser tudo normal, como também nós descobrimos graças aos nossos convidados. A Andréa ajuda-nos, mais uma vez, a perceber isso. Sim, há sinais. E há respostas, abordagens, soluções. Abordagens cujo sucesso está na complementariedade, na multidisciplinariedade, no diálogo e onde a brincadeira também tem um papel. A Andréa explica-nos isso tudo. E de uma forma que no fim só nos deixa uma dúvida. Então, por que temos nós tantos estigmas com a saúde mental? Ora, ouçam lá. A saúde mental continua em altas no nosso podcast. Não sei se continua em altas cá por casa. Eu e o André temos de confidenciar que realmente acho que já tivemos momentos mais fáceis. Desde a parentalidade foi um grande desafio, mas queremos que este tema continue a ser falado, continue a ser conversado abertamente. Eu adoro esta palavra porque tem o aberto e o mente. Acho fascinante. E hoje temos Uma boa connosco... combinação. É verdade. E hoje temos connosco para nos abrir a mente, André Araújo, pedopsiquiatra, que eu assumo que foi uma descoberta também para mim esta especialidade, porque, Andreia, para lá de te agradecer, deixo já uma daquelas perguntas que é se é difícil falar de saúde mental quando se trata de adultos, se ainda é mais difícil falar quando se trata de crianças. Quer dizer, eu não sinto assim, não é? Mas também é o que eu faço todos os dias, não é? Portanto, mas percebo quem eu sinto dessa forma, porque por um lado sim, ainda existe muito estigma associado à saúde mental dos adultos. Acho que se calhar esse estigma ainda aumenta mais quando estamos a falar de crianças e de adolescentes. Talvez por desconhecimento, porque de facto é uma especialidade que talvez tenha umas raízes mais recentes, embora já existe há bastante tempo, não é? Mas fala-se pouco e só mais recentemente se tem vindo a falar mais. Por outro lado, porque quando se fala em psiquiatria pensa-se muito nos medicamentos, e ainda há medicamentos, não é? E se os psicofármacos nos adultos, alguns deles ainda... são usados e são muito úteis, são muito importantes, mas fala-se muito da prescrição ser em excesso, bom, enfim, há muitas polémicas acerca desse assunto, então nas crianças ainda será muito mais, não é? Porque nós na psiquiatria infantil, quando usamos medicamentos, e não usamos sempre, vou deixar já aqui esta ressalva, usamos muitos medicamentos que não estão aprovados, não se fazem estudos em crianças, não é? Portanto, não sei, acho que todas estas coisas aumentam ainda mais o estigma e fazem com que se fale menos ainda da psiquiatria infantil do que da dos adultos. Ou seja, Portanto, para mim, mas eu acho que temos, sim, sem dúvida, temos muito espaço para crescer e acho que a pandemia também veio aqui aumentar ainda mais esse espaço. Há muito trabalho para fazer mesmo muito. Aliás, eu perguntava, inclusivamente, porque é como falámos, associamos muito psiquiatria, descrição de fármacos e depois temos a psicologia. E eu perguntava, André, pura ignorância, como é que se arrumam estas gavetas? Ou não são gavetas e elas, na verdade, estão todas interligadas e o ideal às vezes é ter uma visão multidisciplinar? Exatamente, pronto, isso é uma coisa que é muito importante dizer, é que o pedopsiquiatra habitualmente não trabalha sozinho. Quer dizer, há pedopsiquiatras que talvez trabalhem, mas a maioria de nós gosta de trabalhar em equipa, não é? E funcionamos um bocadinho assim, como uma equipa. A diferença, os pedopsiquiátricos têm uma formação de base médica, não é? Pronto, nós andamos na Faculdade de Medicina, depois fizemos uma especialidade que, 6 anos em Medicina, temos um ano comum em que fazemos um bocadinho de tudo e depois temos 5 anos de especialidade de formação em psiquiatria infantil e depois então temos o grau de especialista e somos pedopsiquiatras. Portanto, temos uma formação de base que é médica, não é? Enquanto que os psicólogos que fazem o curso de psicologia, pronto. A diferença... Bom, eu se calhar vou mais pelas semelhanças primeiro, não é? Ambos, portanto, os psicólogos que veem crianças, temos a mesma faixa etária atuamos na mesma faixa etária, ambos estamos habituados a falar e a brincar com crianças e com os seus pais, ambos
gostamos de ajudar as famílias a crescer bem emocionalmente, as famílias, as crianças, não é? Depois temos algumas diferenças, mas eu acho que são complementares. Habitualmente, e isto também é muito importante, pronto, a maioria das perturbações emocionais na infância tratam-se em primeira linha, não com medicamentos, mas com uma coisa que se chama psicoterapia. E, portanto, muitas vezes precisamos da ajuda dos psicólogos e trabalhar em conjunto com eles para que seja feita essa psicoterapia. É verdade que também há alguns médicos que são psicoterapeutas, o que torna a coisa ainda mais confusa, porque os psicólogos, lá está, também eles fazem o curso de psicologia, depois fazem estágios que fazem com que se habituem mais a trabalhar ou mais com idosos, ou mais com crianças, ou mais com adultos, em função também dos seus gostos e das oportunidades que surgem. E depois podem fazer formações específicas em psicoterapias, pois existem muitos tipos de psicoterapias, não é? E, portanto, como é que eu gosto de trabalhar? Gosto de trabalhar em conjunto com os psicólogos, eles como psicoterapeutas, e eu também vou do meu aporte, como é que eu estou a ver aquela situação, discutir as coisas em conjunto, e portanto acho que são coisas, concordo com o que disseste inicialmente, são coisas muito mais complementares do que antagónicas ou do que diferentes. E Andréia, antes de chegarmos a um consultório, a minha pergunta, e aliás, deixa-me dizer-te, fantástico trabalho nas redes, porque consegues simplificar e deixar mensagens e alertas de uma forma muito tranquila, mas deixando aqueles sinaizinhos vermelhos. Ou seja, eu sei que posso ter ali material para me orientar e para procurar ajuda se sentir que é preciso. E eu perguntava-te exatamente isso. Como é que os pais, na sua casa, na sua observação, podem identificar algum sinal que seja um sinal de alerta e que leve à procura de ajuda? Agora aqui é que também entra aqui o que eu acho piada na especialidade. É que nós vemos a nossa faixa etária de atuação vai dos 0 aos 18 anos. E é muito diferente ver um bebê com 1 ano ou ver um adolescente com 17, não é? Pronto. O que faz com que a sintomatologia também seja muito diferente e o que é sinal de alarme numas idades pode não ser, de alerta, não é? Um sinal de alerta de uma idade pode não ser um sinal de alerta noutra, pronto. E, portanto, cada miúdo é único e cada idade também é muito única. Portanto, está muita coisa única, mas de uma maneira geral, se calhar, eu acho que podemos, pronto, lá está, pois os sinais de alerta vão variar com a sua idade, não é? Nos miúdos mais pequeninos, eu diria assim até, nós às vezes dividimos assim até aos 5 anos e depois dos 5 anos, não é? Se calhar até aos 5 anos eu introduziria mais as preocupações assim, mais na área da comunicação, portanto, ou miúdos que têm dificuldade em expressar-se, ou que não estão interessados em estar com o outro, não é? Em estar com o adulto, ou que têm dificuldades alimentares, encontramos muitas vezes isso, não é? Recusas alimentares, bizarrias alimentares, portanto, especificidades nos seus gostos, que têm dificuldade em estar com outros, portanto, isolam-se. Eu acho que mais que a dificuldade é ver que não há curiosidade no estar com os outros, isso é o mais importante. Já falei das coisas da comunicação, inibição, isolamento, estou aqui a fazer a revisão da matéria. Que têm muita dificuldade em separar-se das figuras de referência, estamos a falar assim, por exemplo, com 3, 4 anos, que durante 5 ou 6 meses choram sempre para ficar na escola e nunca ficam bem mesmo quando os pais se vão embora. Portanto, é sobretudo por aqui, mais na relação, nestas idades, mais é a relação, a comunicação, e claro, se há portanto, nesta idade existe um desenvolvimento muito grande, sobretudo do ponto de vista motor também, não é? Se algum dos marcos de desenvolvimento temos ideia que aquilo não está a correr exatamente como devia ser. Pronto, os pais nem sempre têm essa noção de em que idades é que as coisas têm que acontecer, mas pronto, para isso também contamos com a ajuda dos médicos de família, dos pediatras, e por aí fora, portanto, não estão sozinhos, não é? Pronto, portanto, até aos 5 anos será mais isto. Depois dos 5 anos, o que é que acontece? Os miúdos entram na escola, portanto, na escola pelo menos de uma forma mais académica, não é? Portanto, vão para o primeiro ano e aí as exigências começam a ser um bocadinho diferentes. Portanto, o que é que aparece mais e o que é que preocupa mais? Quando há dificuldades de aprendizagem, quando há, portanto, a inquietude também é assim um
sinal que às vezes preocupa, pode não ser sinal, pode não ser para preocupar, mas que às vezes alguns pais preocupam-se com ele, né? Portanto, no fundo, tudo que sejam comportamentos que façam com que a aprendizagem fique aqui mais posta em jogo. Claro que mantém-se, também preocupar as dificuldades na socialização, no estar com os pares, as alterações do comportamento, depois aqui já aparecem mais as coisas da linha da ansiedade, os tiques, a gaguez, enfim, mas eu diria que a partir dos 6 anos o grande cerne está colocado na escola e nas exigências que a escola coloca também, não é? Pronto. Nos adolescentes, aí as coisas, embora a sintomatologia seja ainda bastante diferente da idade adulta, começamos a aproximar-nos um pouco, não é? Então temos mais as problemáticas ligadas ao humor, à ansiedade, mantém-se as dificuldades com os pares, porque nesta idade os pares tornam-se uma referência muito grande, nós muitos começam a sair um bocadinho do núcleo familiar e a procurar identificações nos que são da idade deles. Depois coisas mais preocupantes, ou pelo menos que trazem mais polémica, como os comportamentos autolesivos, as tentativas de suicídio e por aí fora. Mas só para pegar, eu falei aqui de muitas coisas, não é? Mas se calhar pegar nos sinais assim de alerta, e que serve para as idades todas, basicamente, é que o que é que nos preocupa? Quando há sintomas que são intensos e que são muito frequentes, ou seja, que não é uma coisa pontual, um dia aconteceu e não volta a acontecer mais, por exemplo. Quando esses sintomas, para além de intensos e frequentes, se mantêm ao longo do tempo, portanto, prolongam-se por 2, 3, 4 semanas, mais do que 2 semanas, já preocupa qualquer coisa. Quando esses sintomas têm impacto em mais do que uma área da vida das crianças, por exemplo, há queixas em casa, há preocupações em casa, mas a educadora ou a professora também diz, olha, vejam lá, porque nós também sentimos aqui isto, né? Pronto. Portanto, pelo menos em mais do que um contexto. Quando esses sintomas têm repercussão no que é considerado um desenvolvimento normal, quando impedem a criança de progredir nas várias áreas de desenvolvimento da forma desejada. Quando temos sintomas que consideramos desadequados para a idade, por exemplo, se as birras são adequadas aos 2 aos 3 anos, portanto é uma idade que é conhecida por ser a idade das birras, quando essas birras se mantêm em duração e em gravidade aos 4 ou aos 5 ou aos 6, pronto. Ou seja, um sintoma que é característico do desenvolvimento numa idade, prolongar-se para além dessa mesma idade. Ou então, também, quer dizer, isto aqui já é uma coisa que é mais técnica, que é sintomas que aparecem em famílias que, por si só, já se sente que têm algum tipo de desorganização ou de desadequação, mas pronto, isto já não é... Já é contextualizado. Sim. E agora perguntava-te, Andréia, desculpa, só porque queria pegar nesse teu raciocínio, porque lá está, temos várias etapas, várias idades, e sabemos que há idades em que haverá à nossa frente alguém mais predisposto para mostrar o que sente, ou que já tem as ferramentas necessárias para mostrar o que sente. Quando estamos a falar de faixas etárias dos mais pequeninos, como é que é uma consulta de pedopsiquiatria? O que é que acontece? Observamos? Às vezes é só isso, às vezes é só observar, mas eu posso assim vou tentar ser muito exaustiva, porque lá está. Depois a consulta também é muito diferente consoante as idades dos miúdos, pronto. Nos bebés, se calhar é assim o que dá mais curiosidade, pronto, confesso que não é a minha... É uma área que eu investi muito e da qual eu gosto muito. Não é que eu trabalho mais atualmente, mas nos bebés há muito o observar e o estar com a família, ouvir a mãe, os cuidadores, não é? Quem traz o bebê, ouvir a mãe, ou o pai, ou o outro cuidador, quem vier, e passa muito por observar o bebê e estar a fazer uma leitura também do que o bebê poderá ou não estar a sentir, pronto. Mas isto estamos a falar assim de recém-nascidos e bebés assim muito pequeninos, pronto. Depois, quando começa a haver assim uma capacidade já de brincar, assim a partir dos, se calhar, com 1 ano e meio já se brinca, mas pronto, o que é que acontece? Quando são muito pequeninos, os pais ficam dentro da sala connosco, não é? Portanto, temos uma primeira parte da consulta em que falamos com os pais, há uma entrevista com muitas perguntas, uma conversa longa, as nossas consultas são muito longas. E depois há uma observação do bebê em que se proporciona um momento de brincadeira livre, e no fundo o que o pedopsiquiatra tenta fazer é ir atrás do interesse do bebê. Portanto, temos uma série de brinquedos e o bebê, vemos no que é que ele vai pegar mais e tentamos ir brincando com o bebê a partir daí. Habitualmente com os pais dentro, pelo menos enquanto não se cria uma ligação.
para aí a partir dos 3, 4 anos. Às vezes é possível já fazer a coisa em etapas. Portanto, pode haver uma primeira conversa a sós com os pais, sem a criança estar presente. E, portanto, aí há a oportunidade para que eles possam expressar as suas preocupações sem ter, a criança a ouvir, não é? Porque já são miúdos que têm muita... Os miúdos têm sempre muita consciência do que é dito à volta deles. Atenção, mesmo os bebés. Portanto, não quero estar a dizer que só a partir dos 3 anos é que os miúdos têm atenção ao que se passa à volta deles, porque não é verdade. Mas pronto, já é um bocadinho, uma fase um bocadinho diferente, portanto tenta-se ter uma conversa primeiro com os pais, que é uma conversa longa, não é? E depois tentamos estar com as crianças. E como é que o fazemos? Pronto, é um bocado isso, é através da brincadeira, do desenho livre, por exemplo. É curioso porque nós quando fazemos a nossa formação, temos um orientador de formação e o meu orientador dizia que a primeira vez que... Era qualquer coisa, a história é assim parecida com isto. A primeira vez que viu uma criança, perguntou à sua própria orientadora, não é? O que é que havia de fazer com a criança, não é? Que ela se virou para ele e disse qualquer coisa do estilo, olha, brinca, ou vê só. E que ele ficou assim, o que é que eu vou fazer agora, não é? Uma pessoa com 30 e tal anos, não é? Vai começar... Pronto, e ele disse-me o mesmo, no fundo, pronto. Então, é muito isto, é estar ali à espera de ver o que é que aparece e ir dando o nosso contributo, brincar, observar, ser paciente. Pronto, isto prolonga-se para aí eu diria que até aos 10, 11 anos a consulta é muito isto, muita brincadeira livre, desenho, algum jogo. Os jogos eu não acho tanta piada porque orientam mais as coisas logo numa direção e eu gosto mesmo que haja liberdade para seguir nas direções que a criança quer ir e que precisa de ir. Pronto, a partir dos 10, 11 anos começa a haver mais lugar para a palavra. Pronto, e portanto aí muitas vezes já é possível falar-se das coisas. Portanto, também fazemos uma primeira parte da consulta com os pais, depois entram os miúdos, até aos 12 anos eu gosto sempre de ter um momento a sós com os pais. Depois na conversa com os miúdos tenta-se que as perguntas sejam abertas, portanto não tento muito orientar as coisas, tento ver o que é que aparece também, pronto. A partir dos 12 anos, portanto 13 em diante, nós tentamos, por questões de confiança, que os adolescentes estejam sempre presentes na consulta, ou seja, aí a conversa começa logo com todos, portanto com o adolescente e com a família, depois há uma parte em que quem traz o adolescente à consulta sai, ficamos a sós com o adolescente, e depois no final voltamos a reunir-nos novamente para combinar qual é que é o plano terapêutico. Portanto, lá está, isto é muito variável consoante a idade. Não sei se foi mais ou menos clara. Foi ótimo, porque essa era a minha grande... Lá está, eu acredito que quando já temos a capacidade de verbalizar e de transpor cá para fora aquilo que está cá dentro, torna-se mais fácil saber por onde ir. A minha dúvida era mesmo quando falamos de seres muito pequeninos e que eles próprios não terão consciência do que é que se passa e o que é que eu tenho de fazer agora aqui. A brincadeira aí tem um papel primordial, não é? Porque os miúdos expressam muito do seu mundo interno através do brincar, pronto, é uma coisa, é um bocado como os sonhos, não é? Portanto, há aquela coisa, Freud e os sonhos, pronto. Não, o brincar acaba por ser um bocadinho isso, não é? Portanto, na brincadeira, e se for uma brincadeira, eu estou a falar também do brincar, sobretudo em contexto terapêutico, está bem? Portanto, não é para depois os pais em casa se porem a brincar com os meninos a ver como é que é o mundo interno deles, não é? Portanto, não é nada disso. Pronto, a brincadeira em contexto terapêutico aparecem muito as angústias verdadeiras dos miúdos e é possível trabalhar muitas coisas a brincar, quase sem eles perceberem o que é que está a acontecer ali. E isso pode ser muito transformador. Portanto, é aquela coisa, às vezes, que os pais dizem, mas ele não é psicólogo, mas vai lá só brincar, é só brincar. Pronto, é preciso também, às vezes na pedopsiquiatria, não é só brincar, por palavras daquilo que ele sente, até é um bocado esquisito, não é? Estamos ali a fazer um miúdo falar de sentimentos tão difíceis assim à primeira, portanto o brincar acaba por ser um espaço onde é um espaço intermediário, não é? Entre o terapeuta e a criança, não é? Onde é possível pôr angústias, pôr agressividade, pôr alegrias, tristezas, e de uma forma
controlada, não é? Porque ali aquilo é seguro, não é? Se eu com os bonecos posso pô-los assim acidentes, posso fazer acidentes, pode ir para o hospital, enfim, porque a coisa está controlada, não é? Há angústias muito difíceis que são passíveis de ser postas na brincadeira e de ser trabalhadas dessa forma, de uma forma que é muito menos angustiante do que se for na realidade, não é? Só por palavras mesmo. É um laboratório seguro. É isto que exatamente, é um sítio seguro onde se pode fazer estas coisas. E Andreia, aliás, isto é muito curioso porque estava agora a ouvir as notícias e as notícias foram ao encontro exatamente daquilo que era a nossa conversa, porque saíram dados que demonstram uma prescrição crescente de medicação para a hiperatividade. E eu pensei, minha nossa, que coincidência, hoje falarmos exatamente um dos temas ser esse. De tempos a tempos sai uma notícia dessas. Pronto, eu não fico surpreendida, já ouço poucas notícias, mas isso é quase cíclico. De 2 em 2 anos vem essa coisa de que há muita prescrição, que a prescrição é demasiada, blá, 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 blá. Ora, a minha sensação, eu acho que não é só uma sensação, não é? Teria que fazer um estudo científico para ter a certeza disto, mas eu acho que não é só sensação. Eu acho que os pedopsiquiatras não prescrevem demais. Ponto 1. Porque acho que antes de fazer uma prescrição há uma tentativa de perceber bem o que é que se está a passar, por um lado. Acho que poderá haver um maior conhecimento e um maior alerta para algumas problemáticas que não existia, se calhar, há uns anos atrás, e, portanto, como há um maior entendimento das coisas, como as pessoas percebem que é possível ter ajuda, que as coisas não têm que ser tão difíceis, enfim, há uma maior procura de ajuda, inevitavelmente, se calhar a prescrição, secundariamente, isso vai ter que aumentar, não é? Portanto, se nós, em vez de fazermos 20 consultas por mês, estamos a fazer 80, é normal e é expectável que haja mais miúdos a serem medicados, pronto. Por um lado isto. Mas eu consigo, por outro lado, perceber um bocadinho essas notícias, talvez porque, aí posso pegar numa coisa que eu às vezes falo, pronto, a medicação, sobretudo a medicação para a hiperatividade, traz alguma polémica também junto. Pronto, a hiperatividade é uma problemática, a hiperatividade e déficit de atenção é uma problemática muito, muito, muito frequente. É uma problemática do neurodesenvolvimento, que é tratada por pedopsiquiatras, mas também por pediatras, e, portanto, é assim, muita da nossa consulta, sobretudo nos miúdos da idade escolar, é por suspeitas de hiperatividade. Pronto. Eu acho que é preciso perceber uma coisa, e aí é importante a visão do pedopsiquiatra e não só a visão do pediatra no que diz respeito à inquietude nos miúdos pequenos. Qual é que costuma ser? Pronto, a hiperatividade e a déficit de atenção têm 3 sintomas core. Pronto, os 3 sintomas principais são o déficit de atenção, a irrequietude, ou a agitação psicomotora, a irrequietude, e, por último, a impulsividade. Pronto. Estes 3 sintomas core da PHDA estão presentes em muitas outras problemáticas emocionais, não só na PHDA, nomeadamente na ansiedade, na tristeza ou na depressão, enfim, portanto, um miúdo irrequieto pode ter muita coisa para além de uma PHDA. Pode ter quase todos os diagnósticos da pedopsiquiatria, ou pode até não ter nenhum. Às vezes não tem nenhum, às vezes não tem nada, não é? É só um miúdo. Um miúdo a ser miúdo. Pronto. Aliás, nós às vezes o rótulo hiperativo parece que é facilmente aplicável no nosso dia-a-dia. É hiperativo, só porque, como tu disseste, está a ser criança, ou porque gosta de mexer, ou porque gosta de andar por aí. Às vezes é muito facilmente aplicado. Exatamente, pronto, portanto, eu consigo, estas notícias mais polémicas, não é? Acho que podiam ser melhor aproveitadas se fossem pegadas neste sentido, pronto. Pode estar a haver uma prescrição crescente, isso pode estar a acontecer, não nego, não é? Mas é preciso perceber o porquê. Eu acho que provavelmente porque há uma maior procura, há um maior esclarecimento das pessoas em relação às problemáticas. Né? Muitos miúdos que nós vemos com PHDA, nós começamos a fazer a história familiar e percebemos que o pai ou a mãe também têm e que nunca foram tratados. Depois dizem, eu na escola foi terrível, nunca mais consegui. Pronto, até pessoas que se percebe que têm capacidades, muitas capacidades, mas que ficam um bocadinho aquém daquilo das suas capacidades. Portanto, sempre tiveram de se esforçar muito mais do que os outros e sempre se sentiram mais penalizados ou o seu esforço não tão reconhecido. E quando estamos a fazer isto, se calhar o pai também tem, não é? Porquê? Porque se calhar há 30 anos atrás este assunto não era tão falado, pronto. Portanto, eu acho que estas notícias deviam ser vistas deste ponto de vista. Bom, por um lado,
está a ser mais prescrito, porquê? Por outro lado, bom, se calhar também isto exige uma reflexão, não é? Será que estamos a ver todas as arquiteturas da mesma maneira todas da mesma maneira, estamos a perceber que cada miúdo é um miúdo, que a arquitetura pode ser várias coisas, enfim, acho que isto dá pano para mangas, pronto. Por outro lado, também posso dizer aqui uma coisa que é curiosa, que é, pronto, às vezes a arquitetura é mesmo só um miúdo a ser miúdo, pronto. E vamos ter, eu e a minha equipa, vamos ter uma apresentação agora esta semana em Santarém sobre ser criança, ser bebê e ser adolescente em 2023. E encontramos, a propósito disso, encontramos algumas coisas muito curiosas, pronto. Uma delas foi um estudo americano que fala que os miúdos têm menos tempo ao ar livre por dia do que os prisioneiros. O que é impressionante, não é? Pronto. Quer dizer, os prisioneiros têm aquele horário que vêm à rua, acho que são 2 horas. Tudo somado, na verdade, eles estão mais... Vêm à rua 2 horas por dia, pronto. E os miúdos parece que estão menos tempo na rua ainda do que isso, pronto. Portanto, há menos tempo para a brincadeira livre, para o sujar, para o mexer, para inventar coisas, para estar ao ar livre, para apanhar luz, enfim, pronto. Portanto, isto deve fazer-nos pensar, não é? Por um lado isto. Por outro lado, saiu agora um estudo muito recente, em março de 2023, que diz que, eu tenho que ver melhor ainda o estudo, porque ainda não o li todo, não é? Mas saiu num jornal pediátrico muito conceituado, portanto, à partida cumpre com tudo o que deverá cumprir. Mas o que esse estudo diz é que parece que o aumento da incidência das perturbações emocionais na infância poderá estar ligado às menores oportunidades para brincar. Portanto, ou seja, poderá haver uma ligação, e esse estudo diz que sim, não é? Entre o aumento dos problemas emocionais na infância e ter menos oportunidades para brincar de uma forma livre. Portanto, os miúdos têm muitas horas de escola, têm muitas horas de atividades estruturadas e depois têm pouco tempo para se aborrecer, para inventar brincadeiras, para usar a imaginação, para fazer experiências, para se sujarem, lá está. Pronto. Portanto, eu acho que isto vai tudo... Portanto, há aqui muitas coisas que estamos a perceber e eu não sei se não vamos fazer agora o caminho, eu espero mesmo, não é? Que se faça o caminho inverso, não é? Que durante muito tempo, muitos anos, os pais e as famílias estiveram sempre muito preocupadas em arranjar ocupações para os miúdos, não é? Investir muito nos tempos livres, para quase não houvessem tempos livres. E agora, se calhar, vamos começar a perceber que o contrário não só é bom para as aprendizagens e para desenvolver muitas capacidades, como também é bom para a saúde mental. E neste campo, pergunto-te, Andreia, há uma mensagem que tu deixas nas redes de uma forma muito clara, que é a importância de nós, pais, cuidadores, também termos tempo para brincar com os nossos filhos, para dar colo aos nossos filhos, para recuperar a nossa própria infância. Há esta frase muito gira que tu usas, e eu pergunto-te se isso vai ao encontro daquilo que estamos aqui a falar, desta inversão da forma de pensar. Não, eu tenho de garantir tempo para eles brincarem e até de eu próprio também entrar nestas brincadeiras e conhecê-los neste outro universo. Isto também dava para estarmos aqui a falar 3 horas, para aí. Vou tentar ver se não... Porque é assim, é importante os pais brincarem com os filhos, mas é também preciso fazer uma ressalva. Esse brincar é importante se os pais também sentirem prazer com isso. Pronto, é muito difícil pedir a um pai, nem toda a gente gosta de brincar, não é? Pronto, portanto, também não, é difícil pedir a uma pessoa para ser o que ela não por é. uma irmã mais nova, quer dizer, lá está, levo já essa... Pronto, é muito difícil estar a pedir a uma pessoa para ela. Portanto, é importante que esse tempo dedicado aos miúdos seja uma coisa genuína. Portanto, se de facto não nos apetece brincar, se calhar mais vale fazermos outra coisa qualquer com o miúdo, não é? Ir ao parque, ir a um teatro, uma exposição, enfim, passar tempo de qualidade de outra forma, porque há pessoas que de facto não gostam tanto de brincar e os miúdos percebem muito bem esta coisa, da genuinidade daquilo que lhes é dado. Pronto. Portanto, estar a brincar com o miúdo e a fazer um frete, eu acho que não vale grande coisa. Pronto. Portanto, acho que os pais e os filhos têm que se encontrar, as famílias têm que se encontrar, mas pode não ser só através da brincadeira, pode ser também através da brincadeira. E é importante que os miúdos tenham tempo para brincar sozinhos também, portanto, para inventar mesmo, para fazer um bocado das neiras, pronto, enfim. Por um lado isto. Agora, a importância do colo. Pronto, o colo, isto também dava para estar aqui
sei lá. O colo é muito importante e porquê? E sempre contra aquela Eu frase do acho colo que- vicia, não é? Porque é uma Não, das e frases. pois, que é uma coisa que, pronto, enfim. O colo é importante porque eu acho que o colo é capaz de ser aqui um bocado uma das principais bases da saúde mental. Porque o colo é aquilo que nos dá segurança desde muito pequeno, não é? Nós quando temos, sei lá, 3, 4 meses, nós não temos memórias visuais, não é, dos 3, 4 meses, mas ficam connosco as memórias emocionais do que é que nós passámos, não é, do ponto de vista emocional nessa altura. Portanto, e o que é o colo? O colo é nós choramos, quando somos bebés choramos, e o bebé quando chora espera que haja uma resposta por parte do adulto, não é? Essa resposta pode chorar por várias razões, pode chorar por estar com fome, pode chorar por estar com calor, com frio, por ter fralda suja, porque é colo só, porque quer proximidade física, não é? Pronto, enfim. Pronto, e o que é importante? É quando o bebê chora, sentir que há uma resposta qualquer do meio que vai de encontro àquilo que ele está a sentir. Às vezes é por tentativa e erro, a mãe não sabe, não é? O pai, o cuidador não sabe, não é? Mas tenta alimentá-lo, tenta pegá-lo, tenta aconchegá-lo, embalá-lo, pronto. É importante, eu acho que o colo personifica estas coisas todas, não é? É importante que o bebê sinta que do outro lado há uma tentativa de leitura daquilo que ele está a sentir. E mais, acaba por ser esta tentativa de leitura e a repetição de que sou bebê, tenho um desconforto, e há alguém que vem e que ajuda com esse desconforto. Portanto, é isto que vai criar, a repetição disto é que traz segurança. Não é? Eu estou aqui, não estou sozinha, há alguém que está para estar comigo e para me ajudar a perceber o que é que se passa comigo. Pronto. E é assim que se cresce, é assim que se vai conseguindo crescer. É com um outro que nos ajuda a ler o que nós estamos a sentir. Portanto, o colo está um bocadinho dentro disto. Portanto, se o bebê chora, e se nós acharmos que se lhe demos colo, ele vai chorar menos, porque é que nós não damos colo, não é? Acho que isto é tão óbvio que às vezes até custa Até perceber de porque há onde é quem que diga que vem vai a chorar ideia, não menos é? sabendo disso, ou seja, como tu disseste, Pois, exatamente, há esta conclusão, mas porque é que os bebés que não têm colo choram menos? Começam a chorar menos? É uma coisa quase dramática, é como se achassem que, epá, não vale a pena eu estar para aqui com coisas porque ninguém me vai atender. Se calhar não vale a pena eu estar a chorar. Portanto, vou poupar a minha energia e vou ficar aqui sozinho e caladinho. Vou-me deixar estar, ninguém me ajuda, ninguém me acode. Portanto, para que é que eu vou chorar? E é por causa disto que eles depois deixam de chorar. O que também é dramático, não é? Postas as coisas assim, pronto, claro que eu estou aqui a ser um bocadinho teatral, não é? E a empolar um certo, mas bocado, do exagero passamos para aquilo que é o nosso mas dia a a ideia é um dia. bocado esta, não é? Portanto, eles choram muito a primeira vez que não têm o colo, depois à segunda não choram tanto, à terceira não choram tanto, à quarta calam-se. Mas é por isto, é porque à quarta vez ele fica a achar que não vale a pena, não vou gastar a energia, a pouca energia, eu estou desconfortável, a pouca energia que eu tenho, eu não a vou gastar a chorar, porque ninguém vai aparecer aqui. Portanto, se ninguém vai aparecer, olha, deixa-me estar, pronto. E é por isto. Portanto, é dramático E André, mesmo. vou pegar numa expressão que tu usaste, que é nós pais também funcionamos muito por tentativa e erro, como tu dizes, ok, chorou, deixa-me lá ver qual destas opções é que pode ser para acalmar este choro. E eu perguntava-te, pegando nisso, se a parentalidade em si é também um exercício de descoberta também da nossa saúde mental. Porque eu dizia no início, e atenção, disse até com um sorriso, um riso, mas não era esse o objetivo de todo, não, jamais satirizar ou gozar com esta matéria, pelo contrário, é porque eu, Ana, senti que a parentalidade foi uma descoberta sobre mim e sobre a fragilidade eventual da minha saúde mental, pela insegurança, pelos medos, pelo embate direto com o se eu falhar, é o ser mais importante da minha vida que está aqui nas minhas mãos. E perguntava-te se esta sensação realmente é normal. Sim, isso é totalmente verdade e realmente a parentalidade mexe muito com a nossa saúde mental, por várias razões. Pela exigência que tem, não é? Pronto, essa é óbvio. Uma colega minha, pedopsiquiatra também, que trabalha muito com a primeira infância, no outro dia dizia uma coisa que nós às vezes, tempos a tempos, dizemos, que é há uma boa e uma má notícia, é que, pronto, quando eu digo mãe, pronto, pode ser o pai, é a figura, eu falo mãe, mas pronto, pode É não o ser cuidador. exatamente a mãe, pronto, é o cuidador, pronto. Há uma boa e uma má notícia, é que a mãe é a principal pessoa na vida do bebê. Portanto,
Por um lado, é bom, não é? Porque a resposta está quase toda na mesma pessoa e nas mesmas... Isto, bagagem só precisa de ir a mãe. Pronto, só precisa disto. Por outro lado, é complicado, não é? Pronto, por sentirmos que isto está tudo colocado naquela mesma pessoa, pronto. Por outro lado, há uma coisa muito importante, é quando, e isto aqui, eu espero não estar a entrar numa coisa muito técnica, mas se eu estiver, para-me, pronto. Nós, quando temos filhos, não é? Quando somos pais, temos tendência a fazer uma coisa que é revisitar a nossa infância. Às vezes de uma forma mais consciente, outras vezes de uma forma menos consciente, pronto, e portanto... temos alguma tendência a reviver coisas que nós, se calhar, não temos muita consciência delas, emoções só, às vezes só emoções, não é? Portanto, isso mexe muito com a organização emocional dos pais, não é? Sobretudo se as coisas não correram a 100%. E a maioria das vezes não corre, porque a vida é mesmo assim, não é? Portanto, há um reviver com aquela criança do que nós fomos enquanto filhos, das angústias que tivemos, do que sentimos que nos faltou ou que tivemos a mais, enfim. Portanto, isto dá aqui muito espaço para muito turbilhão emocional, pronto. Por outro lado, eu estava aqui também a falar do que é da exigência de ser pai e também da exigência de ser pai nos dias de hoje, portanto, porque isto diz-se, e é uma coisa que também se ouve muito, que para criar uma criança é preciso uma aldeia, portanto é preciso não se estar sozinho. E ser pai no dia de hoje é muitas vezes estar-se sozinho. Ou porque os avós ainda trabalham, não é? Pronto, portanto, ou estão longe, pronto, e no fundo isto acaba por ser uma tarefa se calhar muito mais exigente do que era, paradoxalmente, acaba por ser muito mais exigente atualmente do que era há uns anos atrás. Já não se encaixa aquela frase do onde come um, comem dois, onde comem dois, comem três. Pois, porque os pais estão muito sozinhos, né, nesta coisa, não é? Não dá para tirar dúvidas, não dá para passar um bocadinho de testemunho e para descansar, não é? A privação de sono é dramático, não é? A pessoa a dormir pouco, depois com o bebê o dia todo, que é um trabalho muito exigente. E não ter uma folga, entre aspas, não ter ali um tempo, 1 hora, 2 horas para poder... Isto é muito complexo, não é? E eu acho que isto é um bocadinho também fruto dos dias de hoje, porque antes as mães viviam mais em comunidade, também se está a tentar um bocadinho recuperar isso, eu acho, não é? Havia muita ajuda das avós, enfim, das tias, portanto andava-se um bocadinho por ali, não é? E os miúdos eram todos, claro que tinham um cuidador principal, não é? Mas acabavam de ser um bocadinho de todos, e portanto a exigência talvez fosse um bocadinho diferente. Portanto, eu acho que isto é um mundo de coisas que dá para falar e claro que mexe enormemente com a parte emocional dos pais. O ser-se pai eu acho que, enfim, é quase um terremoto emocional, não é? Sem dúvida. E eu pego nisso, nesse terremoto emocional e pergunto-te se... Aliás, acho que tu no início já passaste um bocadinho por aqui quando falámos dos contextos familiares, que em si também têm de ser olhados. E eu perguntava-te se realmente o meu contexto mãe, o contexto pai, estes contextos que achamos que estão ali fechados, se também têm impacto naquilo que é a saúde mental dos nossos filhos. Porque às vezes, sem dúvida. Porque às vezes pensamos na gravidez, ou no nosso, sim, ou também, no antes, tudo. Parece que está tudo ali guardado, não, no caixote. Mas tudo tem influência. No fundo, na medicina, a medicina toda é assim, não é só a saúde mental infantil. Nós temos uma parte genética, não é? Temos aquilo com que nós nascemos, os genes. Portanto, isso é um bocado o hardware, não é? Portanto, temos que aquela mecânica, pronto. E depois temos a parte do ambiente, portanto, o que está à nossa volta, que vai moldar, isto é muito interessante, não é? Porque o nosso ambiente vai moldar a nossa própria expressão genética, isto é conhecido, portanto, nós... as perturbações mentais aparecem decorrentes desta interação entre as duas coisas, sendo que nós sabemos que há perturbações mentais que têm uma componente genética muito mais carregada, pronto. A esquizofrenia, a doença bipolar, por aí fora, pronto. Há uma componente genética muito grande e sabemos que há outro tipo de perturbações mentais que têm uma componente ambiental muito grande, pronto, e portanto é do balanço entre estas duas coisas que surge o resultado, não é? Portanto, claro que uma criança está inserida numa família e está inserida também numa escola, vou voltar a falar da escola, não é? Portanto, se a criança passa 10 horas do seu dia na escola, a escola vai ter um papel muito importante na sua saúde mental, não é? Pronto. Se passa a sua vida, se cresce numa família, é claro que essa família também vai ter
um papel muito importante na sua saúde mental. Portanto, isto há sempre uma interação, lá está, mais uma vez as coisas não são nada lineares e portanto isto anda tudo agarrado e está tudo ligado. Esta pescadinha de rabo na boca Exatamente. é muito complicada. E Andreia, agora pegando nesta relação pais-filhos e quase já a olhar um bocadinho para aquilo que é o futuro, mas também olhando, como tu dizes, revisitando o meu passado, nós às vezes temos muito mas o que é que afinal somos nós pais nesta vida dos nossos filhos? Porque ouvimos muitas vezes aquela frase, o pai e a mãe não são amigos, mas por outro lado temos de garantir um diálogo muito aberto e criar condições para que haja essa partilha. Eu pergunto-te, como é que isto também se faz? O que é que afinal somos nós pais na vida dos nossos filhos? É difícil, não é? Eu acho que os pais, primeiro que tudo, são colo, não é? É aquela coisa que eu disse, não é? É fazer no início, e depois isto varia constante eles crescem. Pronto, é diferente ser pai de um bebê de 3 anos, de um bebê de 2 anos, 1 ano, ou ser pai de um adolescente, é muito diferente, não é? Portanto, a própria vida dos pais, enquanto pais, há um percurso, pronto. Portanto, eu acho que enquanto eles são pequeninos, é ser colo. E ao longo da vida toda também é ser um bocado colo, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Portanto, no início, há este trabalho de fazer uma leitura do que é que o bebê está a sentir, de proporcionar as ferramentas para ajudar a que ele se regule, pronto. Pois à medida que os miúdos vão crescendo, vai havendo não é um distanciamento, não é no sentido de ficar afastado. Uma autonomização quase. Exatamente, vai havendo mais espaço, não é? É quase como se, eu também espero não ser muito técnica disto, não é? Mas à medida que os bebés vão crescendo e se vão transformando em crianças e depois em adolescentes, de repente eles deixam de precisar de ter os pais ali presencialmente a responderem a todas as suas necessidades e passam a guardar os pais um bocadinho dentro deles. Portanto, aprendem com aquilo e conseguem eles próprios satisfazer as suas necessidades com a memória do que foi feito por eles noutra altura, pronto, e portanto é guardarmos os nossos pais dentro de nós, pronto, e ser adulto é um bocadinho depois isso, não é? Os nossos pais estão sempre connosco, aquilo que nós, pronto. E neste sentido, eu acho que tem que haver ao longo do crescimento uma separação progressiva adequada, não é? Sempre, e tem que haver, portanto, como é que eu vou explicar isto de uma maneira... Os pais têm que mostrar que estão lá, mas sem serem também demasiado... Basta dizer, estou aqui, pode precisar. Então, nos adolescentes, não é? Eu acho que é quase impensável, nem é muito desejável, não é? Que os pais estejam sempre em cima dos adolescentes a tentar saber tudo o que se passa com a vida deles. Até porque eu acho que é importante, nessa altura, nós lembrarmos da nossa própria adolescência e percebermos como é que a coisa era, não é? Pronto, há muita coisa que se fala com os amigos que não se fala com os pais, pronto. E que, de certa forma, isso é normal, porque para já... e também há coisas que nós dizemos quando vamos ao médico que não dizemos aos pais. Ou quando vamos ao psicólogo, não dizemos aos pais, pronto. Porque uma coisa é estarmos a falar com uma pessoa que tem por nós, quer dizer, um amor quase desmedido, não é? Como é que às vezes vamos dizer coisas tão difíceis a quem nós gosta tanto, não é? Por um lado isto. Pronto, um técnico tem outra visão da coisa, não é? Pronto, consegue conter de outra forma as coisas, não é? Por outro lado, há coisas que se dizem aos amigos que também não se dizem aos pais, nem se dizem ao médico, não é? Porque fazem parte também do próprio crescer. Portanto, eu acho que isto da parentalidade, os desafios vão sendo diferentes ao longo do crescimento. O que é importante é perceber-se que vai havendo uma capacidade de estar longe, mantendo a ideia do que era estar perto. Isto, se calhar, estou a ser um bocado lírica nisto, não é? Mas não consigo dizer de outra maneira. Portanto, e no fundo, o que é que convém acontecer? Convém que os miúdos e os adolescentes estavam sempre... Os pais estão lá para o que eles precisarem, ao mesmo tempo que é importante aos pais perceberem que têm que confiar também no que foram pondo lá dentro, não é? Portanto, perceberem que houve um caminho, não é? Até a autonomia houve um caminho que se fez e é preciso confiar nesse caminho que foi feito. E se tudo correr bem, pronto, os adolescentes vão fazer assim umas asneiras, vão ter umas experiências, mas a coisa há de ter o seu rumo. Se tudo correr bem, o rumo vai ser na mesma encontrado. Portanto, eu não sei se respondi bem à questão. Não, completamente. Mas isto varia ao longo do tempo, não é sempre igual. Não, é porque é um papel realmente difícil. Onde é que está o equilíbrio? Onde é que eu não entro demasiado e onde é que eu não me afastei assim tanto? Portanto, é uma gestão constante. Acho que ser pai pode ser amigo, mas é um bocadinho diferente do ser amigo naquele sentido estrito da palavra. Claro, portanto, exatamente. Não, somos amigos no sentido de que estamos lá para o que é preciso.
Mas quer dizer, há coisas que uma pessoa não quer saber dos filhos, nem os filhos querem saber dos pais, não é? Pronto. Ainda nós hoje em dia conseguimos perceber isso enquanto filhos Claro que sim. adultos, não é? E portanto é preciso haver espaços diferentes, mas é preciso também haver lugar para o encontro. E, portanto, é um balanço um bocadinho difícil de fazer. No fundo, eu sinto que é como tu disseste, naquela caixinha, que nós um dia vamos ter de deixar seguir, colocar ferramentas de autoestima e segurança acaba por ser meio caminho andado para que a coisa corra bem. Eu acho que é o caminho quase todo. A autoestima e a segurança acho que são duas coisas muito, muito, muito importantes para ser um adulto saudável. São coisas que se constroem na infância e muito cedo, desde muito cedo. Portanto, eu acho que tendo essas duas coisas, ter a segurança de saber que podemos contar com o outro, ter segurança em nós próprios, gostarmos de nós, confiarmos em nós, confiarmos no outro, eu acho que são coisas base para termos uma vida saudável. Pronto. Claro, lá está, também faço a ressalva, isto não é tudo autoestima e segurança, também há coisas muito determinadas pela genética, não é? Que por mais que haja um caminho feito em cima da autoestima e de segurança, depois acabam por surgir, não é? Mas que são tratáveis também, não é? Pronto, portanto, acho que nunca se perde de fazer isso, de fazer este caminho da autoestima e da segurança, só se ganha. Há às vezes inevitabilidades que surgem e que vão para além disto, pronto. Mas não quero estar a dizer que é tudo autoestima e segurança, e depois, mas isto foi tudo sempre tão bom, correu sempre tudo tão bem, mas afinal há na mesma esta problemática, não é? Pronto, mas lá está, nem tudo é fruto do que se passa à volta, também há coisas E que vêm até de dentro. do próprio contexto, quer dizer, quem me dera a mim poder controlar e garantir que eu dou as ferramentas e depois asseguro que tudo à volta vai correr lindamente. Mas sei Claro, lá, nós claro, e agora que não falamos há, de não bullying, há por exemplo. pressões, não é? Sim, 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 sim. Nós não temos noção, não temos consciência de qual é que vai ser o embate entre aquilo que eu dou e aquilo que ela vai receber no contexto, por Na isso. realidade, sim. Mas lá está, à partida também há aqui uma coisa que o bullying, pronto, existe, fala-se muito atualmente, não é? Mas é diferente uma criança com uma autoestima sólida e segura enfrentar estas questões ou uma criança que já por si só tem em si algumas inseguranças, não é? O que é que acontece? Um miúdo que tem alguma insegurança, não é? Um miúdo, por exemplo, um miúdo que se acha feio, pronto, eu estou a ser assim o exemplo mais, eu já me acho feia, né? Acho-me feia, acho que tem aqui um outro aspecto que que não gosto tanto. Se eu chego à escola, chego ao trabalho, não é? E alguém me diz, epá, tu tens não sei o quê, quer dizer, é como se o outro tivesse a confirmar a minha fantasia, não é? Pronto, portanto, epá, espera lá, está a dizer isto, epá, se calhar é mesmo assim, eu já tinha esta sensação, a outra está-me a dizer, enquanto que se eu me sentir bem comigo própria, sentir que sou capaz, quer dizer, se calhar se alguém me disser, epá, tu não consegues fazer isto, não sei, se calhar eu ainda vou lá, não consigo, vais ver se não consigo, ainda vou fazer melhor, pronto. Portanto, isto depois, a resposta que cada um tem ao bullying ou aos desafios da vida também é diferente consoante o que temos cá dentro, não é? Pronto, e portanto é sempre um bom investimento a parte da autoestima e da segurança. E pergunto-te, um bocadinho para fechar, se ao fazermos este trabalho de falar cada vez mais abertamente sobre saúde mental, estamos também a ajudar a sociedade a gerir melhor estes desafios, a ser melhor nos diversos contextos, na escola, no trabalho, em casa, e se estamos a dar cabo do preconceito. Eu acho, sem dúvida, é isso que eu espero que venha a acontecer, não é? Eu espero que o falarmos cada vez mais, pronto, se calhar vai aumentar a prescrição de psicofármacos, não sei, Mas porque iremos procurar ajuda, sim, e iremos procurar ajuda nos sítios certos, exatamente, porque o autoprescrever-me é que será um não, então não se fazer nada, não é? Ouvir um mal-estar e assumir-se, isto é assim, pronto, eu estou desesperadamente triste há mais de 2 meses, não vejo saída nisto, mas pronto, é normal, é a vida, tenho que lidar com isto, não. Se calhar pode-se ter ajuda, se calhar pode ser diferente, pronto. E acho que falarmos mais das questões faz com que seja mais fácil encontrar-se ajuda e lá está, também perceber-se o que é que se faz na pedopsiquiatria, também acho que torna que seja mais fácil marcar-se uma consulta, às vezes nem que seja só para se perceber que não há nada, não é preciso fazer nada, não é? Está tudo bem, pronto. Mas acho que falar-se de um assunto é sempre meio caminho andado para que haja mais acesso e mais conhecimento.
Pronto, se calhar também vamos ter mais prescrição, mas pode ser que não é? Se calhar até digo mais, até me atrevo a dizer uma coisa, pode ser que aumentemos a prescrição de psicofármacos na idade nas crianças, mas que se calhar se diminua na idade adulta depois, não é? Como forma de prevenção. Não, se nós tratarmos uma problemática hoje, aos 10 anos, se calhar não vamos ter essa problemática aos 20, ou aos 23, ou aos 24, não é? Também há aqui um papel da saúde mental infantil, e que eu gostava que cada vez houvesse mais esse papel, um papel preventivo. E atuar de uma forma que seja possível. Qual é que é assim? O que é que eu, enquanto pedopsiquiatra, gostava que acontecesse com os miúdos com a minha consulta? Era ajudá-los no aqui e no agora, não é? Durante estes anos, para que depois, em idade adulta, eles não precisem de ir ao psiquiatra, nem precisem de ir ao psicólogo. E se precisarem, também hão de ir, não há problema, não é? Mas que, se calhar, consigam viver mais felizes e que, se precisarem de ir, que seja uma coisa mais fácil de resolver ou que até tenham mais consciência quando precisarem de recorrer a alguém. Portanto, no fundo, fazer este caminho também da prevenção, portanto, o ideal era isto. Acho que trabalhar assim nesta base é o ideal. Não sei se é sempre possível, mas gosto de pensar que sim. André, somos muito pequeninos, mas quem nos dera poder contribuir um bocadinho para essa missão, porque acho que estou a contribuir. Acho que a missão, acho que seria o mundo ideal, não é? Todos conseguirmos agir no momento certo, procurar a resposta no momento certo e resolvermos o problema antes que ele se torne, digamos assim, definitivo. E por isso, André, só te posso agradecer pelo que fazes nas redes, pelo que fazes no teu dia-a-dia e por esta oportunidade de conversarmos. Eu que agradeço a oportunidade. Portanto, espero ter sido mais ou menos claro. Também, se não tiver sido, estou disponível para perguntas. É só procurarem, que eu tento ser mais clara no que não fui. Pronto, porque de facto esta minha presença nas redes prende-se muito com isso, com tentar esclarecer algumas coisas, também fazer pensar, pôr as pessoas a pensar um bocadinho mais antes de agir, enfim. E portanto, se eu puder ajudar nisso, estou disponível. André, já a nós, certeza absoluta que já nos ajudaste e tenho a certeza absoluta que também quem ouvir vai sentir pelo menos aquilo que tu disseste. Se houver um problema, há sempre uma forma de termos ajuda a encontrar a solução. Por isso, obrigada, André. Obrigada. Obrigada eu. Repetimos o nosso agradecimento à Andreia por esta conversa e por trazer estas questões para espaços como as redes sociais, com um suporte científico, mas com a simplicidade que só consegue quem sabe o que está a falar. É realmente importante cuidar desde cedo da nossa saúde mental, na certeza de que o que formos em crianças vai ter reflexos no nosso desenvolvimento, crescimento e no que seremos enquanto adultos. Sem dúvida. E depois, enquanto pais, claro está. Está tudo ligado. Somos o espelho do que vivemos. Se os nossos pequenos crescerem felizes, saudáveis, plenamente saudáveis, também o futuro deles será melhor, mais feliz. Neguemos rótulos, não deixemos que os estigmas vençam e façamos perguntas, procuremos respostas. Como vemos, há mesmo quem nos possa ajudar nisto. Para a semana, continuaremos a prová-lo. E se quiserem mais provas ainda, espreitem as nossas conversas passadas. Estão todas, como sabem, nas plataformas habituais. Quanto a nós, também sabem onde nos encontrar. Acompanhem-nos no Insta, acreditem que ainda fica mais claro o quanto somos pais à experiência.